Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o nosso sexto episódio do podcast SPI, onde eu, Mariana Duelib, E eu, Luciana Gasques, queremos compartilhar jornadas inspiradoras, transformadoras, insights para inspirar você, profissional de saúde, a trilhar uma jornada de sucesso. hoje a gente está com uma convidada super especial. É a nossa primeira convidada e com uma razão muito especial para ser ela a primeira convidada. Ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, é professora universitária, faz consultório, faz sala de parto, ministra cursos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Londrina e Cuiabá e tem um curso online. Meu Deus! Uau! É a Mayara Barros. Ela, eu tenho muito carinho, amor. Ela tem uma parte muito importante na minha história. Ela fez minha sala de parto. E a jornada dela é uma jornada impressionante. Má, tô muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? E a gente acha que a sua história vai inspirar muitas mulheres. Ai, meninas, obrigada. Que honra ser a primeira convidada. Vocês são duas mulheres que eu admiro e acho que muitas cuiabanas, muitas mulheres ao longo do Brasil também se espelham em vocês como mulheres, como mães, como profissionais. Então, estou muito honrada de estar aqui. Espero trazer sorte aqui para os outros convidados, né? Legal. Com certeza. Mara, conta pra gente como que começou, como que é a sua história dentro da fisioterapia, no momento que você se formou, quando você se viu no mercado de trabalho. O que te fez ir além? Então, eu sou fisioterapeuta há 13 anos. Eu venho de uma família humilde, assim, que nunca estudou. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar num colégio, né, particular, isso já foi um diferencial na minha família. E aí, quando eu fui escolher meu curso superior, eu sabia que queria trabalhar na área da saúde. E aí tinha aquela pressão da tal da medicina, né? E a família, não, já que vai essa, escolhemos essa para ir, que ela escolha a medicina, porque aí a questão da parte financeira, do reconhecimento social. Uma garantia maior, né? Uma garantia, exatamente, um orgulho para a família. E aí, quando eu fui estudar as profissões de saúde, eu vi lá a fisioterapia. O que o fisioterapeuta fazia, e é isso que tocou meu coração. E eu falei assim, não, gente, eu quero ser fisioterapeuta. E aí eu lembro da fala de algumas pessoas da minha família, dos meus pais. Hoje eu entendo, né, dentro do raciocínio deles. Eles falaram, mas daí você vai fazer massagem, você vai trabalhar fazendo isso. Mas aí minha mãe falava, não, mas se é o que ela quer, deixa, né? Porque aí minha irmã já fazia direito. Aí tipo assim, não, pelo menos a irmã vai pro direito, que é uma coisa mais garantida. E aí eu entrei na fisioterapia e eu sempre fui apaixonada pela mulher, de uma forma geral. Porque eu venho de uma família de muitas mulheres, de tias. A minha avó teve 9 filhos, criou ele sozinha, né? Então ela se separou numa época que as mulheres não se divorciavam. Então sempre vi ela na luta, minhas tias. Então a mulher por si era algo que eu sempre admirei. Eu falei assim, eu quero trabalhar com a saúde da mulher. E aí dentro da faculdade eu não tinha essa disciplina de saúde da mulher. Porque era obrigatório no curso, mas não tinha a parte da obstetrícia, que era o que eu queria. Você já sabia que queria. Já sabia que queria trabalhar com mulheres. Aí eu sempre fui uma pessoa inquieta. Então, quando falam assim, de uma jornada de sucesso, eu acho que é um conjunto de fatores. Então, o fato da minha inquietude, que é algo do meu temperamento, né, da minha personalidade, é algo que me ajuda. Então, eu não falei assim, não, na faculdade não tem, pronto, vou escolher outra área que não arde meu coração, por exemplo. Não, se é isso que eu quero, vai ter um jeito, né? Se existe algum físio que trabalha com mulheres, eu vou ver onde que ele se formou, o que ele fez. E aí, em Cuiabá, tinha uma única fisioterapeuta que trabalhava em obstetrícia. E eu fui bater lá na clínica dela. Deixa eu só dar uma pausa para essa inquietude, esse incômodo, Má, que você ouviu. Eu vou buscar uma coisa que arde o meu coração. Eu acredito que isso, ele tá no íntimo das pessoas, mas muitas vezes as pessoas não param para escutar. Perfeito. E você transformar essa inquietude em movimento é o que diferencia quem faz de quem vai se manter na inquietude, no incômodo e vai se tornar um reclamão. Essa inquietude, essa voz, esse incômodo que você sentiu e você foi atrás, porque aquilo não arde o meu coração. Eu acredito que essa inquietude, ela tá no íntimo de todo mundo, mas às vezes, com a rotina, com a pressa, a gente não para escutar essa inquietude. E aí, a pessoa que se incomoda com aquela jornada, com aquela profissão que tá indo no fluxo das coisas, sem parar pra pensar, sem ver o que arde o coração mesmo, e não vai atrás de buscar, de ir além, é aquela pessoa que vai, no final das contas, se tornar um reclamão. Porque o incômodo, sem ação, ele não gera resultado. E é o conformismo, né? Tipo, é normal
fisioterapeutas ganharem esse valor. Então, quando você se mantém ali dentro do normal, você acaba não buscando isso, né? E aí você se conforma e vive aquela realidade que é a grande maioria, né? E você não, você escutou a sua inquietude e foi buscar o que eu preciso me tornar para ser essa profissional que eu quero, né? Exatamente. Ai, que perfeito, fiquei até arrepiada. Porque é justamente sobre isso. Eu não tinha nem parado, assim, para fazer toda essa análise que, quando a gente olha a nossa jornada, e realmente faz todo sentido. Porque aí eu fui atrás, né? E aí eu vi uma única fisioterapeuta que trabalhava aqui. E bati na clínica dela e falei, Verônica, eu tenho vontade de trabalhar nessa área. Como que você fez? Como é que você chegou até aqui? E acho que vem um segundo ponto, que é a gente ter esse reconhecimento de pessoas que têm sucesso, que acho que é por isso que vocês criaram isso aqui, né? Total, isso. Então, a gente tem a humildade de olhar para quem conseguiu. Então, eu olhei para ela não como uma concorrente, mas assim, me conta, como é que você chegou até aqui? Porque eu quero me espelhar em você, né? Isso. E aí, ela falou que fez a especialização em Minas. E aí, na época, pensar 13 anos atrás, eu carregava livro da biblioteca, né? Não tinha nem o acesso à informação que a gente tem hoje. E aí, eu falei, putz, Minas, como que eu vou fazer minha especialização lá fora, né? Aí, conversei com os meus pais, então, não tem como e tal. Aí, falei, quer saber? Eu vou atender qualquer área que aparecer. Aí, eu comecei a atender neuro, geriatria. Fui trabalhar numa clínica, assim, de fisioterapia global. E atendi com todo amor aqueles pacientes, apesar de não ser a minha área de vocação. Aí eu pegava o dinheiro deles, pagava as passagens, ia de 15 em 15 dias para Belo Horizonte. E aí vem um segundo ponto. Às vezes, a gente tem que passar por algumas situações, dar um passinho para trás, para daí você conquistar um objetivo que está lá na frente. E as pessoas têm essa dificuldade, né? De, assim, não, eu vou abrir mão agora de algo por algo que está lá no futuro. Ah, né? você falou algo que pode mudar a jornada de uma outra profissional que está escutando esse podcast. 2 pontos que você falou aqui, que eu acho que a gente tem que trazer para reflexão. Você entendeu que você precisaria passar por aquele processo naquele momento, que era atender. Não era a sua área que você gostaria para a sua vida, mas que ela iria te levar para onde você gostaria de chegar. E as pessoas, elas não têm muitas vezes essa visão a longo prazo. Então, por exemplo, você poderia pensar, eu não tenho condições de fazer a pós em Minas, é isso que eu tenho pra cá, essa é a minha realidade, eu vou ser uma fisioterapeuta, poderia se tornar frustrada fazendo aquilo que você não gostaria, mas você pensou longe. Então, as pessoas têm que ter esse olhar, porque a gente toma decisões na nossa vida baseada com conhecimento, com a nossa experiência daquele momento. E você decidiu como você queria construir a sua vida, né? Então, eu acho que isso aqui pode mudar a vida de muitos profissionais. E, assim, para você ser grande, você tem que ter coragem de começar pequeno. Então, humildade, que foi uma palavra que você citou, do grego, ela significa solo fértil, humus, solo fértil. Então, aquele que tem humildade, ele sabe que ele pode aprender com qualquer um. A gente aprende todos os dias com cada pessoa. Hoje eu tô aprendendo aqui com vocês. Muito. Então, a gente aprende com todas as pessoas que passam pelo nosso caminho. E você teve a humildade de bater na porta, coisa que já sai do comum. Já sai do senso comum. Ela te ajudar, ela foi, na verdade, uma mentora para você. Sim, foi. Então, demonstrou, assim, uma grandeza da parte dela de ajudar uma pessoa que está começando, que é também o objetivo nosso, é sempre devolver o propósito, né, Lu? o que a gente recebe. Concordo. E acredito realmente que você ter chegado aqui foi porque você teve coragem, humildade de começar pequeno. E tive, assim, boas pessoas, né, no meu caminho. Isso. A gente atrai o que a gente merece. Aí eu fui pra Minas e aí lá tem a doutora Elza Baracho, que tudo que eu participo eu falo o nome dela. Ela é quem, na verdade, foi a pioneira em saúde da mulher no Brasil. E cheguei lá, né, falei assim, nossa, ela deve ser super, né? E ela me recebeu de braços abertos e aí me ensinou. E tudo que eu aprendi, assim, no início da especialização foi sobre a coordenação dela, né? E aí consegui, fiz a especialização, voltei. E aí pensei, e agora? Eu tenho o título. E aí eu já fui começando a atender. Isso é uma outra coisa que também a gente tem que ter coragem e acreditar. Então, assim, eu fui até lá, eu estudei, eu tenho conhecimento para isso, eu posso colocar em prática. E como eu sou professora, eu vejo essa dificuldade nos profissionais, não médicos, né? Porque eu acho que o médico ele já tem meio que uma postura, até na formação dele, de ser mais protagonista. A gente não. Então, eu vejo muitas, assim, alunas que terminam o curso para daí começar a atender, aquele medo de colocar em prática. E eu sempre confiei, não, eu estudei, é isso, eu vou dar o meu melhor aqui dentro do conhecimento que eu tenho para essa paciente. E eu fui começando a atender. Uhum. E é a execução que traz a perfeição. Muitas vezes eu vejo que o perfeccionismo dos profissionais de saúde, tanto médicos quanto não médicos, a gente tem um perfeccionismo, uma ideia de que ainda não tá bom.
Exatamente. Ainda não tá bom. E você vai aguardando esse momento chegar e o momento não chega, porque o que vai trazer a perfeição é a prática, principalmente falando de áreas práticas. Você vai estar numa sala de parto, você pode ler 300 mil tratados que pode acontecer alguma coisa ali que vai fugir, porque depende, o protagonista naquele momento é a mulher, vai depender da mulher. Então, você tem que praticar. E por isso que nós, profissionais de saúde, nós somos acumuladores de conhecimento, de cursos, no sentido de busca, porque a gente acha que quanto mais conhecimento técnico, isso vai me levar onde eu gostaria, enquanto é a união da prática. Então, o que a Má fez, ela já buscou esse conhecimento, mas ela começou, eu digo, a entrar no campo de batalha, entendeu? Então, assim, lógico que a gente vai se tornando bons com o processo. Sua primeira consulta, eu acredito, que não foi a sua melhor consulta, mas você vai se tornando bom. E as pessoas, elas têm medo do começar, entende? Elas esperam o melhor cenário. Então, eu preciso terminar a pós-graduação, eu preciso saber mais isso, eu preciso saber mais aquilo. Enquanto que começa, vai se tornando bom na jornada. E o quanto, quando a gente olha para nossa jornada e a gente... Sabe aquela coisa de, cara, olha quem eu me tornei. Imagina você olhando no espelho e falar, caraca, olha onde eu cheguei, entendeu? Deve realmente a gente reconhecer isso, né? E aí eu sempre fui com isso. Eu vou começar. E aí, uma dificuldade que eu tive, acho que ainda tenho, é a questão do cobrar. Porque essa coisa assim, não tá perfeito ainda, não é o consultório que eu quero, não é... Então assim, vou diminuir um pouco o valor porque tá faltando isso. Só que aí isso foi algo que eu fui construindo. Então eu fui vendo, o que eu fiz melhorou, o reconhecimento de uma paciente, de outra, então meu trabalho vale isso, e aí eu fui conquistando. Acho que isso é algo que a gente trabalha diariamente. Né? E tem a ver muito com a nossa parte, não só profissional, mas eu acho da nossa história de vida. Como eu venho de uma família mais humilde, é difícil você também se ver numa postura de doutora, de você se ver ali trabalhando, né, no ensino superior, então é difícil se ver neste lugar. Então, é algo que eu tenho batalhado, né, diariamente nesse sentido. E aí, aqui eu quero colocar a minha experiência com a Mayara. Eu tive o meu parto com a Mayara, ela participou. E depois que meu bebê nasceu, na consulta de retorno, eu mandei uma mensagem para ela, conversando com meu marido. Meu marido não é da área de saúde, ele é da área do direito. Uma pessoa extremamente, né, Lu, que tem esse olhar. O Ramon é uma pessoa super crítica. Ele é crítico, coisas, exatamente. Muito crítico. E ele falou para mim, Luciana... Você, como a gente adquiriu uma proximidade como amiga da Mayara, você tem que falar para ela que ela tem que aumentar o valor da consulta dela. E eu mandei uma mensagem para Mayara falando de todas as qualidades dela, do atendimento, da presença dela no dia, do que foi um dos dias mais importantes da minha vida. E que, Mayara, você tem que aumentar a sua consulta. Porque aumentar preço de consulta é posicionamento. Você atender as pessoas que valorizam a sua consulta, uma coisa é preço e a outra coisa é valor, não é, Mari? A Mari fala muito sobre isso. Exatamente. Preço é o quanto você cobra. Valor é o quanto você, de fato, entrega. A transformação. Então, o que a Lu falou, isso... O momento que você teve na vida dela, isso não tem preço. Exatamente. Entende? Então, acho que as pessoas, elas têm um medo do cobrar-lo, porque nós, da área de saúde, a gente não aprendeu sobre isso. A gente aprendeu que a área de saúde, medicina, é sacerdócio. É sacerdócio porque, historicamente, quem fazia medicina eram os ricos. Eles não precisavam de dinheiro, eles podiam trabalhar de graça. Hoje em dia, não. Quem faz medicina, quem está na área de saúde, são pessoas que precisam, que a sua renda é aquilo. E outra coisa que eu achei interessante você ter falado, como eu vim de uma família humilde, é difícil para eu me ver nessa posição. E a gente estava falando até agora sobre conhecimento teórico. Mas uma coisa que os profissionais de saúde não investem é em autoconhecimento. Perfeito. É em fazer terapia, é em acreditar, autoconfiança. Desenvolvimento pessoal, isso, né? Porque quando você acredita no seu valor, você coloca esse valor para os pacientes. E outra, cobrar um valor mais elevado, na minha opinião, é dar uma entrega melhor. Porque você vai ter mais tempo com o paciente, você vai ter mais tempo para chegar na sua casa, refletir sobre aquele caso, estudar sobre aquele caso, porque justamente você consegue agregar mais produtos no seu valor. Perfeito. Que está muito relacionado com crenças também, né, Malca? A história que você viveu, a jornada, de tudo que você falou, a gente tem crenças que ficam raizadas. Eu digo que a nossa mentalidade, ela é um solo fértil. Então, mas tem coisas que estão ali, fazem parte do que a gente viveu na infância. Então, é como se a gente fosse recondicionar todo esse funcionamento para que a gente comece a se enxergar. E o quanto nós comunicamos a forma como nós nos enxergamos, né? Com certeza. E a minha virada de chave foi isso, foi diferenciar valor de preço. Porque eu fui vendo a transformação que o meu estudo, né, que a minha prática gerava nas mulheres que eu atendia, e justamente é isso.
qual o valor disso que eu tô trazendo para ela? É um dia que é inesquecível, é uma fase da vida que é inesquecível. Da mesma forma que você, como nutricionista, é um sonho, você tá mexendo com a saúde, com a estética da pessoa, né? Então, assim, qual que é o valor disso, de quem é da saúde? Né? E quando eu virei a chave, quando eu fui comparando isso, né? O preço que o valor do que eu ofereço tem. E aí tem 2 pontos que me ajudaram muito ao longo da jornada, mais recentes, que eu comecei a fazer uma análise. Não tem como a gente separar um bom profissional, um profissional de sucesso, de uma boa pessoa. E aí é um ponto que cada um dentro de si vai fazer uma análise. E eu fui percebendo assim, que enquanto eu não parasse para cuidar mais de mim, eu não poderia cuidar bem do outro. Perfeito. E aí eu comecei a olhar, e é o que eu ensino no final dos meus cursos. Porque aí sempre vem a pergunta, mas professora, né, ô Mayara, como é que você chegou onde você chegou? Eu também quero ter o sucesso. Aí fala assim, olha, o curso que vocês fizeram aqui, o meu conhecimento teórico, várias pessoas vão ter acesso. Só que não é todo mundo que vai alcançar o sucesso. Porque o conhecimento você busca na internet, você busca no artigo, você busca em cursos. Agora, assim, a pessoa, o encantamento, o cliente ou o paciente, ele tem que sair do seu consultório, do seu serviço, encantado com você. Impactado. Impactado. Porque Não é a sua sala. a fisioterapia, entendeu? Isso. É a experiência que ele teve comigo. E como que eu vou gerar uma boa experiência se eu não tô bem em casa? Então eu falo assim, que eu olho pra minha vida hoje e tento gerar um equilíbrio. É lógico que ninguém tem esse equilíbrio completo, né? Mas eu tento chegar o mais próximo possível. Busca. Então eu comecei a olhar pra minha espiritualidade até. Perfeito. Porque como é que eu vou ser uma profissional de sucesso, uma pessoa que impacta, que encanta, se eu não tenho gratidão por onde eu cheguei? E isso não tô falando assim de religião aqui, né? Sim, sim. Mas assim, eu preciso acreditar que o dom que eu tenho vem de algo muito maior do que eu. Porque senão entra a soberba, senão eu deixo de ser humilde, senão eu deixo de agradecer o lugar que eu estou. Então, a espiritualidade é algo que eu tenho buscado evoluir e sinto que isso impacta no meu trabalho, né? A minha saúde física, porque como que eu não... Aí tem gente que... eu posto bastante nos stories minha vida, e aí fala assim, nossa, mas você virou a noite, tá na academia, o que você tá fazendo aí? Não sei o que, vai descansar. Mas eu preciso cuidar do meu corpo físico, porque como que eu vou cuidar do outro se eu tô com dor, se eu tô acima do peso, se eu não tô feliz com o meu corpo, que é meu instrumento de trabalho, né? A relação com os meus filhos. Então, assim, se em casa eu tô infeliz, eu não sou uma esposa que tô completa, não sou uma mãe que tá completa, não tenho tempo pros meus filhos. Às vezes eu tô muito ali workaholic, eu já tive fase da minha vida que eu fui muito assim. E eu não fui uma boa profissional nessa fase. Porque não tem como eu ser uma boa profissional, mesmo que eu me doe 100% no trabalho. Se em casa meu coração tá machucado, eu não tô ali me dando 100% pra minha família, pros meus. Então, encontrar esse equilíbrio também faz parte da jornada, né? Então, eu olho... E aí, a gente não tem como ser 100%. Então... É um eterno desequilíbrio É um buscando eterno equilíbrio. Mas eu busco a lei do potinho do amor. Então, assim, momentos que eu sou muito dedicada à minha carreira, mas peraí, igual esse fim de semana eu vou pro Malai com os meus filhos, né? Então, vamos lá, 2 dias só pra eles, né? Deixei as pacientes organizadas. Então, assim, ir buscando esse equilíbrio da vida pessoal, né? Do nosso coração, do amor, seja do marido, do namorado, né? Enfim, a gente tem que ter isso também para poder oferecer. Então, eu fui olhando para outras áreas da vida e não só para a parte profissional, porque não tem como você separar, né, uma coisa da outra. Nossa, que inspiração. Que inspiração, assim, seu relato realmente é emocionante. E eu acho que a maior dificuldade que nós mulheres temos é equilibrar tudo isso. E eu acho que você falou, quando a gente tá bem, a gente é uma mãe melhor, é uma esposa melhor. Mas ter esse olhar, você entendeu isso. Eu uso muito a palavra, Má, que quais são os meus inegociáveis? Hoje eu tenho claro para mim que é exatamente a minha relação com Deus, o quanto eu preciso estar cada vez mais próxima, meus filhos, a minha atividade física. Então, quais são os seus inegociáveis? Para que a gente tenha clareza e até mesmo não se cobre dar conta de tudo, mas o que de fato é importante para você. E aí, quando você... Porque você não acha que a gente se conecta? A gente já falou sobre isso, eu e você, Lu. Falo, Lu, a gente raramente, é claro que acontece, mas a gente atrai pacientes que são parecidos com a gente. Sim. Você não fala, a gente se conecta, porque afinal é tudo sobre pessoas, né? Então, dificilmente aparece uma pessoa no consultório e acho que essa pessoa chega e vai também, entendeu? Porque a nossa consulta é uma grande comunicação, é uma grande troca de energia. Então, a gente tem a parte técnica, a nossa obrigação, mas é esse relacionamento que a gente cria com o paciente, você, no momento mais importante, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho interessante, principalmente para quem é da área da saúde, e você como cuida da saúde da mulher, você falou, você tem que se cuidar. Porque como que você vai pedir para alguém fazer, por exemplo, uma gestante, cuidar da saúde, se você não tá cuidando da sua saúde? Isso fica... Coerente.
Incoerente, exatamente. E a parte da conexão que você falou, de quando a pessoa entra no seu consultório e sai impactado, isso é a mais pura verdade. Porque a gestante, naquele momento da vida dela, ela tá muito sensitiva. Ela sente energia. Tanto é que eu, quando cheguei em você, eu até brinquei. Eu já tinha passado em várias obstetras, lembra? Uhum. Eu já tinha passado Essa em várias. jornada legal, você compartilhar depois essa história. E eu não conseguia me sentir acolhida, me sentir... porque, às vezes, por eu ser médica, as pessoas já... não, mas ela já sabe. Não, eu não sei. Naquele momento, eu sou paciente, eu quero ser acolhida. Cuidada. E como que você vai cuidar de alguém se você não tá bem? Perfeito. Né? O valor que a gente tem, ele tem 3 pilares. É o pilar do ser, é o pilar do ter e é o pilar do fazer. E quando o pilar do ser, eu saber quem eu sou e eu encontrar valor em mim, na minha consulta, na qualidade do que eu entrego, é o que você falou. Mayara, o que você entrega? Você entregou pra mim o dia mais importante da minha vida, porque foi o dia que eu consegui trazer ao mundo o meu filho por um parto natural sem analgesia, e eu só consegui isso porque eu tinha sua presença do meu lado. E eu falo isso pra quem quiser ouvir, e isso mudou a mulher que eu sou. A partir daquele dia, eu sou outra mulher, porque eu vejo que eu sou capaz de tanta coisa, sabe? Então, que valor que tem isso? O preço que você cobrasse pra mim depois disso aí, eu ia te pagar, entendeu? Sem querer saber preço, porque o valor disso é um valor inestimável. Então, você saber quem você é, a sua jornada, você ter sido a filha que estudou, seus pais investiram e acreditaram em você, é muito mais do que o que você tem. Você tá numa clínica chique, você não precisa disso porque você tem valor no que você é, e é muito mais do que você faz. Você falou, quando eu tava workaholic, abrindo mão dos filhos, porque quando a pessoa não acha valor em quem ela é, o que ela tem que fazer? Trabalhar, porque o valor dela tá no trabalho. Exatamente. Entendeu? E aí ela abre mão de filho, abre mão de marido, abre mão da casa. E a gente é mulher. Então, a gente não consegue muitas vezes. A gente tá sempre se cobrando, sempre buscando o equilíbrio. Mas o valor em quem você é. Perfeito, perfeito. Nossa, isso faz todo o sentido, né? E é engraçado quando a gente escuta alguém falando sobre, né, a gente trazendo a nossa jornada e escutar esse retorno, a gente deve passar um filme na sua cabeça, não, eu tava né? falando né? Assim, coração ardendo aqui, nossa, é exatamente isso. Como se você conhecesse minha alma, é isso mesmo, né? E o quanto, Má, você pode também mudar a jornada de outras mulheres. Hoje, com o conhecimento que você tem, você pode, né, isso você quer transbordar. Eu falo até, brinco com as meninas na clínica que eu quero servi-las, para que eu, de fato, esse conhecimento não fique só em mim. A gente não teme a concorrência, cada um sabendo a sua essência, né? Pelo contrário, a gente se sente ainda, eu quero que outras fisioterapeutas possam viver essa realidade, né? Que eu vivo hoje. Esse é o ponto que eu estou atualmente. Porque eu acho que quando a gente está cheio de si, a gente começa a transbordar. É isso. E aí que veio a ideia dos cursos. E esse é um diferencial que eu aprendi com a doutora Elza, que foi aquela lá no comecinho que me ajudou. E até a Verônica, que eu passei, assim, a humildade de, tipo assim, eu não vou guardar isso só pra mim. E isso é uma dificuldade que alguns profissionais têm também. E aí que eu pensei assim, nossa, quem tá lá naquela jornada que eu comecei, não precisa passar por tudo que eu passei, eu já sei o caminho que a pessoa tem que passar, eu posso ajudar ela a passar aqui um pouco mais rápido, Perfeito. Né? E aí que eu fui começar a ser professora, porque na minha época não tinha disciplina, lembra que eu falei? Sim. Então eu falei assim, não, agora, quem quiser em Cuiabá, vai ter que ter a oportunidade de ter aqui, eu vou lutar por isso. Porque não é todo mundo que vai conseguir viajar igual eu viajei, né, e tal. Aí comecei a dar aula na universidade, criei o curso. E aí, além, vinham muitas pessoas fora de Cuiabá para fazer o curso. E muitas mandavam assim, mãe, queria tanto, meu sonho era fazer seu curso, mas eu não tenho condição. Porque para fazer um curso, você tem que deixar de atender, né? Tem um curso e tal. Aí veio a ideia do online, que a pandemia me trouxe muito isso. A coisa da inquietude, né? Na pandemia, eu tive muito medo, assim, aí, como vai ficar os atendimentos? Porque, né, lockdown e tal. E aí eu me reuni com 2 amigas, a Juliana e a Thalita, e a gente fez um curso online para gestantes, e a gente começou a se apoiar no digital. E acho que a pandemia foi um divisor de águas, né? Pra gente ver o quanto a gente consegue alcançar pessoas no mundo inteiro. E aí eu tive a ideia de gravar o meu mesmo curso. O curso que eu dou no presencial, eu gravei ele no online. É lógico que a gente tem diferenciais do que aquilo à distância, o que é presencial, mas na tentativa de que uma quantidade maior de pessoas tivessem acesso à informação que, para mim, foi tão difícil lá atrás, mas que eu podia facilitar para quem quisesse hoje. E aí eu lancei o online, então sempre na inquietude de tentar, né? E agora o meu sonho de vida é montar uma equipe, Mayara Barros, né? Ter um espaço, então assim, nunca parar, sempre ir tentando. E esse é um último ponto que eu queria falar, assim, sobre a minha jornada. Uma coisa que eu aprendi, e vocês acreditam que eu não lembro com quem, mas foi algum professor, mas acho que foi de administração na faculdade, e ficou gravado na minha mente. Ele falou assim, cada ano da minha carreira eu penso num novo plano B.
Aí ele falou assim na aula, eu tenho até o plano H. Aí ele falou, o plano A é ser professor aqui com vocês, o plano B eu tenho um consultório, o plano C eu tenho um negócio de tal coisa. Aí eu falei, gente, ele tem várias fontes de renda. Porque isso é uma coisa que o profissional de saúde, a gente não aprende também, né? Quer falar sobre dinheiro. Porque essa coisa do sacerdócio, a gente fala de vocação, mas a gente não fala sobre dinheiro. E nos meus cursos eu tento falar sobre isso, né? E aí eu sempre olhei pro meu mapa e pensei assim, eu não vou ter um plano só. Porque se falhar aqui, eu tenho que ter o outro. E eu tenho que ter o outro, eu tenho que ter o outro. E isso tudo vai me agregar profissionalmente, né? Claro. E é por isso que eu tenho esse leque hoje. Eu tenho o meu consultório, eu tenho as salas de parto, eu tenho o curso que eu dou na sala, né, aqui na sala de parto, eu tenho o curso que eu dou nos outros estados, eu tenho o curso online e agora eu estou formando uma equipe para que eu consiga, né, atender um número menor e mais seletivo de pacientes, mas eu quero montar um estúdio de pilates para grávida, uma parte de estética para grávida e ter o meu espaço. Então, esse leque, e aí você nomeou de ecossistema, mas assim, mesmo sem saber, foi o que eu pensei dentro da minha trajetória, né? O que eu preciso agora? Ter vários planos de carreira, porque se em algum momento falhar aqui, eu tenho B, eu tenho C, eu tenho D, né? Você construiu o seu ecossistema e você se tornou uma profissional empreendedora, né? Então, que é o que eu e a Lu, a gente tem como propósito aqui, ter essa visão. Então, não só para que você tenha uma liberdade financeira, né, mas uma liberdade geográfica também, onde não dependa apenas da venda da sua hora, né? A doutora, e você tá naquele momento, você tem diferentes fontes de renda que você não só tem o lado financeiro, mas que você também transborda com outros profissionais o seu conhecimento, mas você criou o seu ecossistema, que eu acho que isso hoje é a maior dificuldade que os profissionais têm, de ter esse olhar. Então, o seu professor lá atrás te despertou a criação disso. Perfeito, assim, foi muito engrandecedor esse bate-papo, a gente teve vários insights, sua história de vida é linda, mas a gente está chegando no final, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão acabando o curso de fisioterapia, o curso de nutrição, às vezes a faculdade de medicina, e não sabem o que espera, e estão desmotivados, e quando vem o salário por exemplo... O piso, né? Do que ganha, ficam desanimados e pensam em desistir. Que mensagem que você pode deixar para essas pessoas? Eu acho que é um resumo de tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Olha sempre para dentro de você. Não silenciar essa inquietude, né? Se você sonhou, você pode realizar. Então, assim, se um dia você sonhou, se você tá ali na faculdade, não, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser o melhor fisioterapeuta em tal área. Nunca silencie essa voz, por mais que venham de outras pessoas, né? Sempre tem um caminho. Deus não coloca um sonho no nosso coração que a gente não possa realizar. E aí, não olhar para o piso, mas olhar para o teto, né? Aonde você quer chegar, sempre ali. E sem olhar para trás, né? Então, nunca silenciar essa inquietude, que é o que eu faço até hoje. Dar o seu melhor, porque dinheiro, ele é sempre consequência. De tudo que a gente falou aqui, a gente nunca colocou dinheiro em primeiro lugar nessa nossa conversa. Ele sempre foi consequência. Consequência da inquietude, consequência da humildade, consequência da vocação, consequência do buscar. Então, o dinheiro, ele é uma consequência de trabalho com dedicação, né? E aí, isso tudo a gente pode chamar de sorte, que é o que algumas pessoas chamam, né? Mas a gente vai nomear aqui como essa dedicação e sempre olhar para o alvo, para onde a gente quer chegar. Uau, perfeito. Que história, foi demais. Má, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente aqui. Obrigada, eu amei, passou super rápido, eu já queria ficar mais. Vão ter outros, né, Lu? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso 6º episódio do SPI. Obrigada, Má. Obrigada.